Concurso do IBAMA está na praça. E a pergunta que tem aparecido demais, professor, como é que eu me preparo para o concurso da Sebrasp? E esse vídeo aqui vamos falar exatamente das técnicas que são usadas pela banca Sebrasp para a cobrança de questões que nós já tratamos em outros vídeos, mas que agora eu vou mergulhar de forma profunda e como você consegue ficar atento às questões relacionadas à banca Sebrasp. Não saia daí, fique aí até o final desse vídeo para que a gente possa discutir essas técnicas e discutir um pouquinho mais quais são as estratégias que você vai poder utilizar para passar no concurso do IBAMA. Galera, essa é uma parceria incrível entre o IBAMA, entre a Soma Concursos, não entre o IBAMA, entre o Soma Concursos e o Direção Concursos, onde Direção Concursos é a sua casa para o cargo de analista administrativo e o Soma Concursos é a sua casa para o cargo de analista ambiental. Tudo que eu vou falar hoje se aplica a ambos os cargos. Tranquilo, galera? Analista ambiental ou analista administrativo, isso tudo que eu vou falar aplica a esses casos. Por isso que peço demais a atenção dos senhores para este vídeo agora. Fique até o final e não saia daí, agarre e vamos para frente. Tranquilo? Vamos lá, galera. Vamos começar a falar aqui, eu vou puxar para o nosso slide como estudar para a banca Sebrasp. Meu nome é professor André Sócrates, sou analista ambiental do IBAMA, sou licenciado, hoje trabalho numa organização internacional em Nova York. Então vamos para cima, galera, vamos entender um pouquinho mais o que é a Sebrasp. @prof.andressocrates é meu Instagram, @soma_concursos é o Instagram do Soma Concurso. Galera, a Sebrasp é a famosa CESP, que todo mundo já conhece. É a famosa pelo estilo certo e errado, galera. A Sebrasp é aquela que te penaliza. Se você erra uma questão, ela te penaliza e ela debita de você uma questão certa. Professor, não entendi nada do que você falou. E esse é o primeiro ponto, porque esse é o ponto em que 80% das pessoas que vão para a prova da Sebrasp não sabem disso. Não sabem disso. Então, eu sei que pode parecer redundante e bobo para aqueles que já sabem, tão carecas de conhecer a Sebrasp, mas 80% das pessoas não sabem disso. Por isso, da importância da gente tratar desse ponto. Galera, a Sebrasp não gosta de você chutando nenhuma das questões da sua prova. Então, galera, o que ela faz? Ela te penaliza por cada erro da sua prova. Então, se você chutou e errou aquela questão, você vai debitar um ponto das corretas. Normalmente, e vai ser no concurso do IBAMA, serão 120 questões. Então, vamos fazer um trabalho aqui conosco. Imagina de 120 questões, um aluno olha lá a nota de corte do último concurso e vê que teve uma nota 80. E que a 80 foi uma nota em que as pessoas ficaram entre os 3 primeiros colocados. Aliás, a minha nota no concurso do IBAMA, quando eu passei, foi 83. E galera, 83 foi a minha nota. Você pode olhar, 83 é o que eu preciso passar, 80 é o que, se eu tirar 80 eu vou ficar entre os 5 primeiros. Tá boa essa nota. Galera, toma cuidado com isso, porque a maioria faz a prova, acerta 80 questões, erra 40 e fala: professor, tirei 80, vou ficar entre os 5 primeiros. Mas toma cuidado, se você acertou 80 e fez a 120, quer dizer que você errou 40. E se você errou 40, você tem que diminuir 40 pontos dos 80 que você ganhou. Isso quer dizer que, porque uma errada anula uma certa, isso quer dizer que você não tirou 80 pontos, você tirou 40 pontos no final. Porque das 80, você tem que diminuir 40 erros daqueles erros que você cometeu durante a prova. Sua nota foi 40 e a mínima para que você consiga passar, ou seja, não passar, mas ser considerado porventura, é se você tirar acima de 36. Ou seja, você estaria perto da beirada para ser desclassificado deste concurso. Mas para ser aprovado, nós bem sabemos que uma nota de 75 líquido, ou seja, depois de diminuir, você tirando 75, 80, 85 é a nota ideal para você garantir a sua aprovação no próximo concurso. Então esse é o primeiro ponto da banca Sebrasp que você tem que saber
que você é penalizado por cada erro que você comete. Na minha prova, por exemplo, eu fiz 98 questões e errei muito pouco, galera. Então, das 97, na verdade, eu errei muito pouco. Das 97, eu errei 7 questões. Então, eu acertei 90, errei 7, 90 menos 7, 83. Essa foi a conta que foi feita na minha prova à época, se bem estou lembrado. E 83 foi uma nota de aprovação. Fiquei nas provas objetivas em primeiro colocado, e quando corrigiu a redação, o segundo colocado conseguiu umas notinhas de redação lá, que me passou por muito pouco. Mas nas objetivas fui primeiro colocado na minha prova, tirando 83. Tranquilo? Então 83 é uma boa nota, é uma nota que você pode falar, estou muito próximo de ser classificado com essa nota. Tranquilo? Acredito eu, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Voltamos lá. Segundo ponto, as questões exigem análise e interpretação, galera. Não tem decoreba. Então, é muita análise e interpretação. Você precisa saber a matéria. Você não precisa decorar demais. Tem um ponto ou outro de decoreba, mas é muito mais análise e interpretação. Então, você precisa fazer muita questão, ler muita questão, porque a maioria dela é análise e interpretação. O que mais, professor? Como eu disse para vocês, a banca Sebrasp penaliza os erros, galera. Uma errada anula uma certa, e assim será na prova da Sebrasp, do IBAMA, feita pela Sebrasp no próximo concurso. Tranquilo? Olha aqui, tem uma característica muito legal das provas da Sebrasp, é que as questões são contextualizadas e as questões são interpretativas, galera. Então, as questões são contextualizadas, são interpretativas, tem um texto de referência normalmente que você lê para conseguir, e muitas vezes você consegue muita resposta ali só com aquele texto, né? Conseguindo puxar ali da memória o que ele está falando e do que ele está falando. Então, tem muita esse ponto na prova. Nas provas, elas são contextualizadas e interpretativas. E um ponto muito interessante. Cobertura de amplo conteúdo. É cobertura ampla do conteúdo. Como assim, professor? Vocês vão perceber que em uma questão, muitas vezes ele compara com outros conceitos. Então, uma questão que compara com outros conceitos, cobrindo. Por exemplo, se ele está falando de protocolo de Estocolmo e ele vincula ou cruza o seu conhecimento com a Convenção de Basileia, por exemplo. Esse tipo de questão acontece demais. Você tem que saber 2, 3, 4 itens do edital para conseguir responder uma única questão, porque ele conseguiu fazer essa vinculação entre eles. Então, a minha sugestão para esse ponto é que vocês comecem, quando estiverem estudando, e eu faço isso muito nas aulas do Soma Concurso, que estão lá na nossa plataforma, essa vinculação entre um ponto e outro. Você conseguir vincular um ponto do edital, outro ponto do edital. Por que ele está falando isso? Quando ele fala a parte de comércio exterior e ele está cobrando decreto, se está cobrando decreto na parte de comércio exterior é porque provavelmente ele quer saber algum ponto do decreto de lei de crimes ambientais relacionado ao comércio exterior e vários outros aspectos assim relacionados. Tranquilo, galera? Isso é muito, muito legal. O que mais? Ela evita perguntas diretas e decorativas. Nós falamos isso. Ela evita te perguntar se é 30%. Uma app, ela evita te dar um número exato. Ela evita, galera. Não quer dizer que ela não faz. Ela evita. Tranquilo? E a gente compara as questões da Sebrasp com outras questões de outras bancas e a gente entende que, de fato, ela evita esse tipo de abordagem. Tranquilo? Então, é a questão, professor, como é que eu me preparo então? Vou falar daqui a pouco, mais adiantando, fazer muitas questões, entender as técnicas usadas pela banca para a resolução, entender como se estuda, porque ela vai aplicar aquela técnica de resolução e você consegue identificar no momento que você está estudando para se preparar melhor para a prova. E eu vou explicar daqui a pouco como se dá isso. Tranquilo? O que mais, professor? Então, ela evita perguntas diretas e decorativas, foi o que a gente acabou de tratar. Vamos passar para frente. Evite chutar. Dica: um erro vale o mesmo que uma questão não respondida. Olha aqui, na verdade,
um erro vale mais do que uma questão respondida. É isso que eu queria falar aqui. Se você errar uma questão, você perde um ponto. Se você não responde, você não perde ponto. Então, o professor escreveu errado aquele ponto ali. Então, se você deixa de responder uma questão que você não sabe, e se você errar, vai ser muito pior para você, o deixar sem responder ela é mais interessante nesse caso. Então, se você não souber, eu indico que você não responda. Tem um caso que eu indico que você tente responder caso você precise. Imagine que você está fazendo a prova e 80% da prova você conseguiu fazer. 80%. Os outros 20% da prova você não tem ideia para onde vai. 20% da prova. Imagina que a prova tem 100, 80 você fez e você não tem ideia dos outros 20. Galera, se 80% você não tem ideia, não, vamos chutar menos. Vamos imaginar que você fez 70%. Se 70% da prova você fez e você não tem ideia dos outros 30%, eu sugeriria que vocês façam um trabalho mais próximo de tentar responder um pouco mais de questão, até chegar próximo dos 80% respondido. Por quê, professor? Porque você, dessas 70 que você acha que você tem certeza que você vai acertar, você vai errar algumas. 5, 6, talvez mais, talvez menos, mas você vai errar algumas. Muito difícil acertar tudo. Então, se você erra algumas, imagina que você fez 70%. Se você erra algumas, erra 5, imagina, você já tem 70, você errou 5, você acertou 65, você tira 5, você tem 60 pontos líquidos. 60 pontos líquidos está brigando para não ser aprovado. Tranquilo? Então, mesmo você errando pouco, você tem um risco muito alto para você. Beleza? Então, esse é um ponto importante. O que mais? Analise todas as alternativas antes de marcar. Nesse caso, não vamos ter alternativas. Mas aqui eu quis dizer que você precisa analisar antes de marcar. Se você não sabe a resposta, no final, deixe e volte lá para marcar apenas no final. Isso é muito importante. Então, se você não sabe, vai analisar as outras alternativas, é isso que eu queria dizer, antes de você marcar a outra resposta. Tranquilo? Fique atento, palavras como sempre, nunca e apenas. E esse ponto eu vou explicar um pouquinho mais na frente, porque eu vou explicar um pouco sobre palavras-chave para vocês, que vocês vão entender o que eu quero dizer com essas palavras. Tranquilo? O que mais, professor? Treine para reduzir a ansiedade e melhorar sua concentração. Já vi muitos casos e a minha irmã queridíssima, minha irmã inteligentíssima, estudou 6 anos para concursos de tribunal, hoje ela está no tribunal, mas ela levou 6 anos para ser aprovada no concurso público. E ela era muito boa, ela estudava 10, 12 horas por dia, mas ela tinha um problema de ansiedade na hora da prova. E esse problema atrapalhava ela a fazer prova e ela tinha dificuldade de ir bem nas provas por causa disso. Felizmente, ela hoje faz parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas ela passou por 6 anos para conseguir acalmar a ansiedade e isso atrapalha demais na hora da prova, principalmente com a banca Sebrasp, porque essas pegadinhas, elas sempre estão lá. O que mais? Vamos falar mais, vamos andar mais com vocês aqui. O que você pode fazer para melhorar? Provas anteriores e simulados, galera. Soma Concurso, junto com Direção Concurso, tem feito várias provas, vários simulados. Nós somos muito bons nisso. Várias provas e simulados para vocês, para que vocês possam chegar bem na prova, chegar bem entendendo, suar frio, participar daquela questão. Então, aquela questão que pode ser uma questão que é uma questão inédita do Soma, uma questão inédita do Direção, mas é uma questão que você precisa enfrentar. Então toma cuidado com esse ponto, que é um ponto muito importante. Fazer simulados é muito importante. Galera, resumos e mapas mentais. Hoje, nós estamos há 2 meses e pouco da prova. Professor, ainda preciso fazer resumos e mapas mentais? Você precisa fazer o que for necessário para que você consiga voltar
naquela matéria e revisá-la de forma adequada depois. Isso é muito, muito essencial que aconteça. Tranquilo? Então, você precisa sim voltar e participar e de forma adequada e chegando mais, entendendo um pouco mais. Beleza? Que mais? Videoaulas e cursos focados na banca Sebrasp, galera. Então, isso é Soma Concurso, isso é Direção Concurso. Direção Concursos e Soma Concurso tem uma metodologia muito similar. E eu vou falar agora, a partir do próximo slide, um pouco da metodologia do Soma Concurso, que tem nome, chama SIDS, Soma de Interpretação Detalhada. Tanto que quando a gente está resolvendo as questões do Soma, as questões de concurso, eu sempre falo, chama o Cid para ajudar a gente a resolver essa questão aqui. Chega aí, Cid! Porque vou mostrar para vocês que a banca Sebrasp usa 3 técnicas de fazer criação de questões. 3 técnicas, que são exatamente as técnicas que nós usamos para dar nossas aulas. Então quero chamar bastante a atenção de vocês nessas próximas 3 técnicas que venho batendo na tecla em outros vídeos, do Direção inclusive. Tranquilo? Vou entrar nesse aspecto agora. Eita, professor, tá legal esse bate-papo aí. Olha aqui, a primeira é a paráfrase jurídica aplicada. Essas foram as 3 técnicas, ou somente elas, que foram utilizadas pela Sebrasp e pela Sebrasp para o concurso do IBAMA e ICMBio, os últimos concursos do IBAMA e ICMBio. Só essas 3 técnicas: paráfrase jurídica aplicada, substituição crítica de palavra, técnica de reconhecimento de conceito. Olha só isso daqui, galera. Olha só isso daqui. O que é paráfrase jurídica aplicada, professor? É quando a banca reescreve um trecho da lei. Ela reescreve fazendo mudanças mínimas, mas que mudam todo o sentido. Professor, o que exatamente ela muda? Ela muda as palavras-chave. E essa daqui é exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês em vídeo anterior. Algumas palavras-chave, elas são mudadas na sua questão. É exatamente assim que ela trabalha a paráfrase jurídica aplicada. Basicamente, quando você estiver estudando, você precisa identificar quais são essas palavras-chave que potencialmente podem ser alteradas pela banca Sebrasp e ficar atento a elas. Quando você fizer a sua revisão, fique atento a essas palavras-chave. Então, por exemplo, a pena é aumentada. Quando eu boto aqui e sublinho como uma palavra-chave, quer dizer que aumentada pode ser alterada por diminuída, pode ser alterada por qualquer outra palavra que altere o sentido. De metade, pode ser que ela coloque de 30%, pode ser que ela coloque de 100%, do dobro, qualquer coisa. Praticada no interior, ela pode falar que foi fora. De uma unidade de conservação, ela pode falar que foi outra coisa. Galera, olha aqui como é uma questão de prova cobra. A pena pelo crime ambiental de apanhar espécime de fauna silvestre será aumentada em 30%. Olha lá, que ela mexeu exatamente na palavra-chave. Quando você estiver estudando, você precisa ressaltar as suas palavras-chave e ficar atento a elas. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre a substituição crítica de palavra. Assim como a paráfrase jurídica aplicada, a substituição crítica de palavras, ela altera uma palavra-chave específica, alterando o sentido também. Professor, qual é a diferença, professor? A diferença é que a paráfrase jurídica aplicada, ela faz isso com texto de norma. A substituição crítica de palavra, ela faz com qualquer tema, pode ser um tema técnico. Estou falando que não é lei, estou falando que não é decreto, não é ação normativa, não é resolução CONAMA. Ela pode fazer isso com qualquer item do seu edital. Ou seja, uma questão técnica, fragmentação de hábitat, por exemplo, manejo florestal, inventário florestal, questões técnicas, tranquilo? Então ela vai alterar, vai te dar um texto com alteração de uma das palavras-chave daquele ponto. Isso é a substituição crítica de palavras. O que mais, professor? Tem mais uma técnica que gostaria de mostrar para vocês. Olha aqui. Tem mais uma técnica. Antes disso, vou só mostrar aqui como é que está na teoria e como é que vem a questão.
O destino de resíduos sólidos recicláveis deve ser prioritariamente a reciclagem. Olha aqui, ó. Eu botei prioritariamente como palavra-chave. Reciclagem pode ser uma outra palavra-chave porque ele pode cobrar uma outra coisa. Olha aqui como a prova sempre cobra. Os resíduos sólidos recicláveis devem ser obrigatoriamente. Olha lá, a palavra-chave era prioritariamente. Então, quando vier esse tipo de palavra-chave importante para a banca Sebrasp, você tem que estar ligado e responder e ficar ligado durante o seu estudo. E a gente chama a atenção dessas palavras-chave quando estamos estudando pelos vídeos do Soma, pelos vídeos do Direção Concursos. Tranquilo, galera? Destinados à reciclagem. Reciclagem podia ser alterado, aqui não foi alterado. Beleza. Técnica de reconhecimento de conceito. Galera, basicamente, ele vai te perguntar sobre um conceito. Olha aqui, ó. Biodiversidade é a variedade de vida no planeta, englobando diversidade genética de espécies e de ecossistemas. Isso é a teoria. A questão pode falar que biodiversidade é definida como diversidade de espécies em um ecossistema. Ela basicamente está alterando o conhecimento, o conceito. E você precisa conseguir identificar os conceitos. A última prova do ICMBio, ela foi praticamente inteira de técnica de reconhecimento de conceitos. Diria que 60% da prova. Do IBAMA foi menos. 30% foi técnica de reconhecimento de conceito. 60% foi paráfrase jurídica aplicada e 10% foi substituição crítica de palavras. Já no ICMBio foi ao contrário. Foi muito mais técnica de reconhecimento de conceito. Foi mediano a substituição crítica, a paráfrase jurídica aplicada e menos a substituição crítica de palavras. Tranquilo? Então, isso traz a necessidade dos senhores ficarem ligados em teoria quando vocês estiverem estudando. Beleza? Que mais, professor? Que mais? Vamos passar para frente. E é isso! @prof.andressocrates é meu Instagram. Essas são as dicas que queria compartilhar com os senhores. Agradeço demais aqui a audiência no canal do Direção Concurso, se você está assistindo no canal Direção Concurso, no canal do Soma, se você está assistindo esse vídeo no canal do Soma. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço para vocês, até logo. Tchau, tchau.